Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito do sistema locomotor. E no sistema locomotor, nós vamos falar sobre o sistema esquelético. Acredito que vocês já devem estar vendo aí que hoje, na nossa aula, nós estamos aqui com o esqueleto que vai ajudar na hora que eu for apresentar algumas partes. Então, fiquem atentos e vamos para os avisos. Questão aí da nossa aula, não é? Todos devem estar assistindo nesse momento pela TV. Que bom, pessoal! Mas todo mundo já sabe que pode assistir a nossa aula também pelo aplicativo. E no aplicativo vocês vão poder conversar conosco em tempo real, fazendo perguntas, dizendo o nome da escola de vocês, dizendo o nome de vocês, e a gente podendo falar aqui, olha, para toda a escola, né? Quem é que está participando. Vejam que interessante. E, além disso, a gente também pode, depois ver essa aula através do YouTube. Não esquecendo que lá no YouTube tem todas as aulas, de todas as matérias. E é interessante que a gente pode, no YouTube, conversar lá no chat, pessoal. Coloca lá sua dúvida, sua pergunta, Coloca também alguma curiosidade que você encontrou a respeito do assunto, que nós vamos responder, nós vamos conversar com vocês lá. E além dessa questão do YouTube, da TV, do aplicativo, a nossa escola ela tem um interesse que todos participem, que todos estejam envolvidos. E para isso, nós contamos com a nossa querida Ingrid hoje, que está aqui, olha, tentando, se esforçando para passar a nossa aula, essa aula que nós preparamos para vocês com muito carinho. Então, vamos para mais um, que é a questão do outubro. Vejam, pessoal, chegamos em outubro, E a questão do outubro aí é o outubro rosa, um toque que salva as vidas. Então, é muito importante aí esse nosso recadinho. Se toque, se cuide, se ame. E para falar aí do outubro rosa, eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas e vai dar um recadinho sobre o outubro rosa para a gente. Vamos lá, Cláudia? Vamos lá, professora Isabel. Tudo bem, pessoal, com vocês? Que bom estarmos aqui para mais uma aula. Em relação ao outubro rosa, é importante, ele vem desde a década de 90, que surgiu de acordo com a necessidade de tantos casos de câncer de mama. E aí se percebeu que a gente podia prevenir esse câncer. Como? Indo ao médico uma vez por ano, de acordo com a idade. Então, é o câncer que mais atinge mulheres no Brasil e no mundo. Então, essa campanha veio para conscientizar a questão de prevenção, informar o tratamento, quem pode dar o diagnóstico. Então, que nós possamos divulgar, não só no mês de outubro, mas durante o ano todo. Mas o outubro é um mês realmente para conscientizar as pessoas dos cuidados com o corpo. E quando a gente vê no slide aí, se cuide, se toque, se ame, é importante que a gente conheça o nosso corpo para a gente poder perceber alguma coisa que esteja errada. Então, fiquem atentos aí, pessoal, nessa campanha aí do mês de outubro, que tem muita informação sobre isso, tá certo? Vamos lá, professora Isabel. Vamos sim, Cláudia. Então, durante todo o mês, nós vamos conversar aqui, vamos dar algumas dicas, vamos orientar a quem vocês devem procurar. Então, vamos aí começar a conversar em casa. E a dizer aí à família, que nós estamos falando a respeito do outubro rosa, a questão aí de uma prevenção em relação ao câncer de mama. E vamos começar a nossa aula, pessoal. Para iniciar, eu trouxe para vocês aí, coloca aí, Cleiton, uma telona aí, observem o que eu trouxe para vocês para animar a nossa aula. Mas eu tenho uma perguntinha a respeito dessa animação. Será que só o esqueleto, ele pode, fazer todo esse movimento? Só a questão do esqueleto, como esse que eu tenho aqui, ele tem condições de fazer esses movimentos? Então, essa é a minha perguntinha. O que é que vocês estão respondendo aí? Então, esse esqueleto, ele tem realmente a capacidade de fazer todos esses movimentos? Não vou dar a resposta agora, a gente vai conversar a respeito, numa sequência de algumas aulas, e vamos chegar a uma resposta, em relação a esse meu questionamento. Mas aí, depois de observar essa animação, vamos lá, vamos ver o que é que a gente tem para hoje em relação ao esqueleto. Então, nós estamos falando aí do sistema locomotor. E quando falamos em locomoção, falamos em movimento, falamos em sair do lugar, falamos em mexer o corpo. Então, estamos aí atentos à questão aí desse sistema locomotor.
esse sistema que apresenta, né, algumas condições para a questão dessa locomoção, desse movimento. E aí a gente vai ver durante essa sequência de aula uma grande quantidade de curiosidades sobre o nosso corpo. Porque eu acredito que muitos de vocês devem pensar, como é que o nosso corpo consegue ficar de pé? Como é que o nosso corpo consegue fazer determinados movimentos? Porque tem gente que se movimenta bastante e tem algumas outras pessoas que não têm como se movimentar. Outros dizem assim, eu não consigo. E depois de algumas orientações e depois de alguns exercícios, de algumas atividades, consegue dizer em relação aí à questão do movimento. Então, fiquem atentos, porque nós vamos conversar muito a respeito do sistema locomotor. Mas para a gente falar do sistema locomotor, então eu coloquei aí para vocês, né, uma sequência aí, ó, colocando primeiro essa questão desse movimento, né? Mas ao lado eu estou falando de sistemas. Nós vamos estudar alguns sistemas. O sistema esquelético, o sistema muscular e o sistema articular. Mas para hoje, a setinha está levando só para o sistema esquelético. Então, como eu disse, nós vamos ter uma sequência de aulas e aí nós vamos ver os outros sistemas nas próximas aulas. E hoje o foco é só para o sistema esquelético. Vamos lá? Então, no sistema locomotor, e esse sistema que nós, dentro do sistema locomotor, do grande sistema locomotor, nós selecionamos aí a questão do sistema esquelético. E nós vamos conversar hoje sobre ossos, cartilagens e tendões. Então, vejam aí toda essa informação a respeito, né, desse sistema. E aí, o que é que eu tenho para falar para vocês? Quando a gente fala de sistema, é muito importante que a gente veja a estrutura e também as funções em relação aos ossos. Então, aqui nós temos, ó, estruturas e funções dos ossos. Para a gente mostrar esse primeiro aí, a gente vai precisar, eu vou precisar de apontar, eu vou precisar de chegar bem pertinho aqui da tela e mostrar algumas estruturas que compõem aí o nosso osso. Claro que para a gente representar, eu selecionei um osso longo. Então, vocês devem estar percebendo aqui a questão de um osso longo. E nesse osso longo a gente vai ver algumas particularidades, né? A gente vai ver as extremidades dos ossos, que a gente, pensando aí nessas extremidades, a gente vê logo, imagina logo a questão de encaixe. Nós vamos ver uma parte do tecido ósseo, que é esponjosa, que daqui a pouco também vou conversar a respeito dela. A gente vai ver que os ossos, eles são bastante irrigados, então esses filamentozinhos aqui, representados com a cor vermelha e azul, quer mostrar para a gente a questão dos vasos sanguíneos, então ele é bem irrigado. Uma outra curiosidade, a gente vai ter na parte, né, central desse osso, a questão aí da medula amarela, e aí quando a gente fala da medula amarela, a gente vai começar a dizer já a função, o que é que ela produz, qual é a importância, e vamos ver também essa questão aí dessa rigidez, essa questão dessa proteção que o nosso corpo recebe graças à questão dos ossos. Na continuação, o que eu trago aqui para vocês é algumas estruturas. E nessas estruturas eu vou apresentar as funções. Vamos lá. Eu estou mostrando aí a cabeça, mas a gente vai ver que não é só a cabeça, né? Ou seja, o crânio, que protege os órgãos internos, mas também a caixa torácica, funcionando, que daqui a pouco eu vou para o esqueleto, funcionando como uma verdadeira gaiola, protegendo aí os órgãos vitais, como os pulmões e o coração. Aqui na questão da caixa craniana, protegendo aí o cérebro, o cerebelo, então toda essa estrutura do sistema nervoso central. Também na questão da coluna, protege também a questão aí da medula. Então veja que a questão de proteção é muito importante nesse nosso sistema esquelético. Uma outra é a questão de produção. Como eu disse a vocês, aqui na parte interna do osso, que tem a medula amarela, responsável pela produção aí de células sanguíneas. Vejam que interessante. Então, é como se fosse uma verdadeira fábrica de células sanguíneas. E aqui nós temos o produto. E esse produto tem uma composição, e uma composição importante, né, na função aí que o nosso sangue apresenta. Também uma outra função é a questão da articulação. Então, nós temos alguns pontos no nosso esqueleto que ele tem essa função de articular. Agora, ele não vai se articular sozinho, ele vai precisar aí de algumas estruturas, que são as estruturas cartilaginosas, que vão ajudar aí
nesse movimento, sem causar desgaste dos ossos. Porque a gente vai lembrar que essa quantidade de cartilagem nas extremidades dos ossos vai garantir aí um movimento sem desgaste dos ossos. Uma outra curiosidade é a questão da base, né? Os nossos pés. É tão interessante, pessoal, que o homem ainda não conseguiu deixar de pé algo que tenha a estrutura no formato dos nossos pés, onde a base frontal, né? Ela é maior do que a traseira, ou seja, o homem, para conseguir edificar a altura de uma pessoa, né? Ele vai precisar da mesma estrutura da frente, ou seja, a parte dos pés da frente, para trás também, senão assim ele tombaria. Então, também é uma curiosidade a respeito do nosso sistema esquelético, do nosso corpo. Então, aqui nós vemos a estrutura, eu trazendo para vocês aí um osso longo, e também algumas das principais funções, aí a responsabilidade dos nossos ossos, do nosso esqueleto. Então, que vai desde a proteção, de proteger órgãos importantes, como também na produção. Então, vejam que interessante essa, vamos dizer assim, essa primeira parte que eu estou conversando com vocês em relação a esse sistema esquelético. Mas vamos continuar. Olha o que temos aqui. Eu falei para vocês que eu ia falar desse tecido esponjoso. Eu acredito que muitos de vocês já perceberam em alguns animais, principalmente no ossinho, né, da coxinha da galinha, que na extremidade a gente tem até facilidade de mastigar, né? Vamos dizer assim, a gente vê que ele é fofinho. A questão aí é essa estrutura aí esponjosa, com uma grande quantidade aí de ar também, que vai também trazer leveza a esse esqueleto. Então, vejam a curiosidade que está sendo mostrado aí, principalmente nas extremidades, e aí a gente vai falar também de alguns cuidados que são muito importantes na proteção aí do nosso esqueleto. Então, temos aí essa estrutura que vale a pena a gente parar, né, para observar e ver essas curiosidades que compõem aí o nosso corpo. E o que é que nós temos agora? Vamos lá? Para fazer o estudo, o homem sempre usou a questão aí de subdivisão, de classificar, de formar grupos, para ficar fácil de estudar. E aí, na classificação, nós temos aqui quanto à forma. Então, quanto à forma, alguns ossos recebem nomes. E esses nomes estão bem relacionados, como o nome já está dizendo, como o título já está dizendo, a sua forma. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos ossos curtos, como é o caso aí, né, das nossas falanges, cada um desses ossinhos que compõem os nossos dedos. A questão de osso longo, como o fêmur, o maior osso do nosso corpo. De ossos irregulares, que a gente pode citar aí, né, uma das vértebras. E ossos planos, que tanto pode ser esse osso aí da bacia, como o omoplata, esse que fica atrás dos nossos ombros. Então, a gente vê aí a estrutura, né? E aqui do lado de uma representação aí mais clara, para a gente ver aí essas formas, como é interessante essa composição do nosso corpo. Vejam que essa subdivisão é para facilitar o estudo e também para a gente entender as diversas formas que estão presentes no nosso corpo. Vamos continuar? E agora, mais uma curiosidade. Não sei se vocês sabiam, né? Mas o nosso esqueleto de adulto tem 206 ossos. Porém, o que vai acontecer? Um recém-nascido, ele tem bem mais. Como assim, professora? E para onde foram esses ossos? Né? Então, mais ou menos 300 ossos. A gente vai ver que na medida que esse novo ser vai se desenvolvendo, alguns ossos vão se fundindo, ou seja, um vai sendo ligado ao outro, e aí, às vezes, aquele conjunto que formavam 3, 4 ossos vai formar um só, nessa questão aí de juntar. Vejam que curiosidade interessante. Então, à medida que esse novo indivíduo ele vai se desenvolvendo, e a gente vai ver também a presença aí de cartilagem nesse feto, à medida que vai se desenvolvendo, então vai se transformando em ossos, a questão aí de estruturas mais rígidas. E ainda uma curiosidade, que muita gente fica perguntando, professora, mas o que é a moleira? Não é? O que é aquele cuidado que todo mundo tem, que a mamãe, que a tia, a madrinha, que chega com
um bebê e diz, cuidado, não mexa aí na cabeça. Então, essa estrutura é uma estrutura que ainda está aberta, que não calcificou, que não juntou, e que a grande importância dela é para a hora do parto. Então, a estrutura da cabeça do recém-nascido, né, ela vai apresentar para a gente uma estrutura, às vezes, até muito grande, porque na hora do parto, houve aí, olha, quase um fechamento. Quase alguns ossos aí da caixa craniana, eles um sobreposto ao outro para facilitar na hora do nascimento. Isso numa questão aí de um parto normal. E aí, por conta disso, quando volta, ocorre como se fosse um inchaço. Então, às vezes, a gente até brinca, né, na questão aí de alguns recém-nascidos com essa cabeça maior. Ela é um pouco maior mesmo, porque à medida que vai crescendo, então ela vai começando a diminuir para tornar um corpo, né, como a gente está acostumado a dizer, uma estrutura normal, ok? Então, isso também são algumas das curiosidades. E o que é que nós temos mais? Temos agora aí, né, um questionamento. Vamos conhecer cada um dos ossos que compõem o nosso esqueleto. Eu agora vou fazer um convite a vocês. Vamos lá, a gente agora vai para o esqueleto. Mas antes, eu tenho uma perguntinha. Vocês sabem os nomes dos ossos do nosso corpo? Será que vocês sabem? Será que quem está aí pertinho de vocês assistindo nesse momento está dando aí alguma dica de quais são os ossos que compõem o nosso corpo? Então, se eu estou fazendo essa pergunta, eu vou jogar para vocês agora, é colocar lá no chat. Então, quem está assistindo essa nossa aula, que quer colocar aí o nome de ossos, vai lá, coloca no chat que a professora Cláudia, né, vai ler o nome de alguns ossos. Será, professora Cláudia, que você já tem algum aluno arriscando aí nome de ossos? Ainda não apareceu não, professora, mas Sabino disse, ele está aqui presente, eu acho que os alunos também estão, e a gente pede para que vocês coloquem também. Ele disse aqui que nunca tinha visto, professora, essa classificação dos ossos que você apresentou aí anteriormente. Então, é isso, essas curiosidades, a cada dia a gente vai aprendendo mais, né, professora? E estou esperando aqui ele colocar, professora. Pois aí, é. se ele sabe o nome aí de algum osso do corpo, né? Eu espero que ele saiba, viu, professora? Pois é. Fica aí atento, Cláudia, a qualquer momento avisa aí pra gente que tem aluno escrevendo nome de ossos. Eu não vou falar ainda. Certo. Mas o que eu vou dizer para você, Sabine, e para todos que estão nos assistindo, né? Essa questão da classificação é só para facilitar, né, a questão do estudo. E também para a gente ficar mais atento nos formatos e entender a forma do nosso corpo. Né? Mas vou dizer também que nós vamos ainda hoje ver outra classificação bem interessante. Então, fica atento. Mas eu estou pedindo aí para vocês, né, a questão, e a gente agora, nós vamos conversar um pouquinho, mas agora eu vou mostrar o esqueleto. Eu coloquei essa tela, mas a gente vai agora para o esqueleto. A gente vai conversar, à medida que eu vou conversando com vocês, se vocês forem colocando, a professora Cláudia vai rapidinho nos dizer, olha, Isabel, já tem alunos colocando. Então, vou primeiro conversar sobre algumas curiosidades, porque aí dá tempo vocês escreverem. Então, aqui a questão, né, de um esqueleto, que está aí aqui numa base, né, de ferro, uma questão também aí em rodinhas, porque aí facilita para a gente trazer. Então, aqui é um esqueleto com a coloração, né, a questão aí de uma cor branca, certo? O que é que eu tenho a dizer? Mais alto do que eu, né? Bem mais alto, alguns devem estar dizendo, é muito alto. Então, a questão aí, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. A questão de, vamos observar a cabeça, vamos observar algumas curiosidades na cabeça e em todo o corpo. Eu tenho algumas coisas para mostrar aí a vocês. Então, vamos lá? Eu vou colocar aqui para a gente poder conversar. Deixa eu pegar aqui uma caneta para poder ir apontando. Vejam a primeira curiosidade que eu quero mostrar a vocês. É a questão do nariz. Alguns vão dizer assim, professor, eu pensei que o meu nariz, né? Pois é, gente, aqui está só, olha, como fosse uma abertura, porque a continuação é de cartilagem. Então, por isso que é só essa parte que é óssea. O complemento do nosso nariz é de cartilagem. Outra curiosidade que eu quero mostrar a vocês é que na cabeça nós temos apenas, né, o maxilar, o único osso móvel da cabeça, que vai ajudar tanto na mastigação, como também na questão aí da fala. E ele está bem encaixadinho aqui, também protegido por uma cartilagem, para que também não ocorra desgaste. A questão da coluna, entre uma vértebra e outra, também temos cartilagem. Então, aí, muito cuidado nos movimentos, porque essa proteção, ela precisa ser bem cuidada.
Aqui, como eu falei para vocês, né? A caixa torácica. A grande importância dessa caixa torácica, que alguns alunos nas aulas sempre me diziam, professora, parece uma gaiola. E eu fui pegando também essa dica do aluno. Essa caixa torácica, ela está para proteger os órgãos vitais, o coração e os pulmões. Mas vem a pergunta, como é que isso aqui tão rígido, né? Uma caixa torácica toda de ossos, como é que ocorre o movimento da respiração? Para isso tem uma curiosidade, gente. Essa parte bem branca, né? Até leitosa, e uma parte aqui transparente. Não sei se vocês dá para ver assim, uma diferença de cor. Então, essa parte que une cada uma das vértebras a esse osso chamado de externo é de cartilagem e vai ajudar na respiração, a entrada de ar nos pulmões e a saída, e faz um movimento. Então, vai ajudar. Também, essa caixa torácica vai ajudar na hora da respiração. Então, não vai ser só o diafragma, nem os músculos intercostais, mas também a questão aí dessa caixa torácica. Vejam o que é que a gente tem mais de interessante, não é? É muito interessante também a gente parar para pensar na questão dos ossinhos da mão. Então, é um conjunto de ossos, o carpo, que a gente vai ver aí ossos bem pequenos, irregulares, como a gente já viu aí, né? Que alguns alunos, como Sabino, estão aí contentes porque estão vendo novas informações. Então, a questão das falanges também. Aqui a gente vai ver a questão do maior osso do corpo, né? A questão aqui do fêmur, então bem longo, toda a nossa coxa. E quando eu falo do maior, a gente vai falar do ouvido, aí eu vou só mostrar a vocês a questão do ouvido, que tem os 3 menores ossinhos do nosso corpo. Então, aqui, a questão da nossa coxa, e aqui tem um ossinho que é muito importante no movimento, chamado de patela, que é o nosso joelho. Ele quem vai ajudar, né, a gente subir, descer, não importa seja rampa, seja escada, é ele como se fosse um verdadeiro freio, que vai ajudar não só no movimento, mas também nessa questão do impacto. Outra curiosidade que eu quero mostrar para vocês é a questão dos nossos pés. Como é o caso da mão, uma grande quantidade, deixa eu trazer aqui para vocês verem, olha, uma grande quantidade de ossinhos e também a questão das nossas falanges lá nos pés. Vejam que interessante, deixa eu voltar, para vocês verem a questão aí do nosso esqueleto. Então, o que é que nós temos aqui? Olha que bom esse movimento que Cleiton fez, mostrando bem direitinho os pés, que é aquela nossa curiosidade. Como é que, né, uma base dessa consegue deixar um corpo desse de pé? Então, realmente é uma perfeição o nosso corpo em relação aí à questão do esqueleto. Mas vamos continuar. Professora Cláudia tem um recadinho ali pra gente. Vamos ver, Cláudia, quais são? Sabino já colocou aqui fêmur, costelas, crânio. Isso, então, que legal. Ele já citou, só ele que citou. Os outros estão caladinhos, professora. Mas aí pois Sabino já vamos ver deu aqui uma dicasinha aí. Pois é, vamos ver se com a escrita de Sabino os outros também. Podem Vamos lá, escrever. pessoal, coloquem aí o que é que vocês estão achando em relação aí à questão dos nossos ossos, né? A questão do nosso esqueleto, a questão do nosso sistema esquelético. A gente percebe que em algumas partes, né, do nosso corpo, no caso do braço, a gente vai ver a questão do braço e o antebraço e a presença aí de um osso ou 2 ossos. É a questão da coxa e da perna também. Então, a gente vai ver que são muito importantes, né, o estudo do nosso corpo para a gente entender a questão aí dos movimentos. Será que agora, com aquela perguntinha, vocês já poderiam me responder? Eu não sei. Eu penso que essa resposta eu só vou dar no próximo encontro, quando a gente falar da continuação dessa aula. Mas vamos ter mais informações. O que é que nós temos ainda? Eu falei, né, para vocês que temos aí a questão da subdivisão ainda uma classificação, que é a questão do axial e do apendicular. É bem interessante que o axial, essa parte do esqueleto axial, ela é a parte central. É a cabeça, é a coluna e a questão aí das costelas, essa caixa torácica. Então, ele representa a questão do axial. E o apendicular são as estruturas, muitas vezes a questão aí dos nossos membros superiores e inferiores e algumas estruturas que estão bem próximas, como é o caso da bacia e da questão aí do omoplata.
Então vejam que mais uma classificação. Tudo isso para facilitar a questão do estudo, quando a gente vai falar do número de ossos, quando a gente vai falar dos tipos de ossos e também da localização. O que é que nós temos ainda? Nós temos aí, vamos ver que vamos relembrar o que foi colocado hoje, porque eu tenho uma atividade que eu quero conversar bem direitinho com vocês. Nós falamos hoje da importância, falamos aí de quantidade, ainda vamos voltar falando de quantidade, localização, a composição, produção, estrutura e forma de alguns ossos. Mas agora, pessoal, eu quero colocar para vocês aqui a questão da atividade. Acompanha aí comigo. É uma sugestão, mas depois eu tenho outra. Então, são 2 sugestões hoje de atividade. Com materiais reaproveitados, construir um esqueleto e colocar legenda com o nome dos ossos. Será que vocês topam? Eu fiz uma pesquisa e fui buscar alguns modelos que alunos, de outros lugares conseguiram fazer. Acompanha aí comigo. A questão aí da mão na massa, utilizar, olha, eu coloquei aí algumas embalagens, até rolinho de papel higiênico, embalagem de ovos, de diversos tampinhas. E aí, mão na massa e criatividade. Mas eu trouxe algumas dicas aí para vocês darem uma olhadinha. Olha aí a dica. Então, com algumas feitas com rolinho de papel higiênico, esse do meio foi feito com embalagens de material de limpeza, de amaciante, saiu recortando. E o terceiro também, esse do meio, foi recortando. E o outro aproveitou a própria embalagem para fazer o tronco, para fazer a cabeça, Então, vamos ver aí a criatividade de vocês. O que vocês construírem, levem lá para a escola. Mas tem mais uma. A questão aí, professora, eu quero fazer algo mais simples. Então, vocês têm agora um QR Code, que nesse QR Code vocês vão encontrar essa imagem aí, olha. Leva lá na escola, pede para o pessoal da secretaria, o professor de ciência, ou a coordenação, imprimir para vocês, recortem e montem o esqueleto de vocês. Essa é a questão aí de uma ideia, O que é que vocês podem fazer? Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir de vocês e volto com mais um recadinho. Pronto, pessoal. E aí está a sugestão de atividade, várias formas de a gente fazer essa atividade e aprendermos brincando, tá certo? Então, façam a atividade e esperamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia, A questão aí, 2 sugestões, vamos ver o que os alunos conseguem fazer. Levem lá para a escola de vocês, acredito que os colegas, que não assistiram a aula, vão ficar curiosos para assistir, até para pegar o QR Code também, e também o professor vai gostar do interesse de vocês em querer estudar. Mas vem um recadinho aí no final, Estou aqui me despedindo de vocês até a próxima aula, e também estou dando um viva hoje aos animais, Próximo dia 4 é o dia dos animais. Então, aí meu recadinho é para dizer a vocês, vamos cuidar bem, não só daqueles que moram conosco, que fazem parte da nossa família, mas esses que a gente encontra na rua. Então, vamos respeitar e vamos dizer, viva os animais, e para eles viverem a gente precisa respeitar e cuidar deles. Por hoje é só, aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!